Muito bom dia a todos, que é o professor Fábio Damasio. Uma grande maioria de vocês já são meus alunos, né, de outras matérias. Mais uma vez, um prazer muito grande poder ministrar essa matéria de inovação e melhoria contínua para vocês, né, um tema bem interessante que a gente pode trabalhar aí de diversas maneiras. Então, a gente vai começar hoje, né, essa matéria, uma matéria relativamente curta, são 4 aulas, tá? E a gente vai trabalhar aí ao longo desse tempo, tá? Então, vocês terão aula comigo hoje. Amanhã, né, eu estou em substituição à professora Kátia. Amanhã a gente vai trabalhar também, tendo em vista que é uma reposição da aula da semana passada, e aí depois seguindo o cronograma normal aí para vocês, tá bom? Vamos lá então, gente. A gente vai começar a falar sobre a matéria. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês para facilitar, tá bom? Deixa eu só pegar aqui. Então a nossa matéria ela é inovação e melhoria contínua. Nós teremos, como eu falei, 4 aulas, né? O primeiro tema é cenário socioeconômico, globalização e sustentabilidade. A gente vai trabalhar um pouco sobre esse assunto, tá? Na próxima aula, amanhã, nós vamos falar um pouco sobre o que são processos e o papel dele na organização. É uma matéria muito parecida com gestão de processos, mas a gente vai voltar com uma outra ótica, tá? No terceiro tema, nós vamos falar o que é melhoria contínua e a identificação de problemas, tá? Entendendo os desejos dos clientes. E a última aula, o método das 4 ações e dos 6 vetores, tá bom? Então a gente vai trabalhar com esses 4 temas. Eu vou passar provavelmente amanhã eu passo uma atividade para vocês, e aí essa atividade vai valer nota e eu passo a data de entrega também, tá bom? Então, começando, as avaliações serão a participação na aula, como sempre, eu levo muito em consideração, e as atividades, questionários passados em aula, sempre eu passo por um link, tá? Um link do Google Forms para vocês preencherem ou anexarem o arquivo por lá, tá bom? Então, começando a falar um pouco sobre o que é globalização. Então, peguei alguns conceitos que tratam sobre o que é a globalização, tá? Então, a globalização ela é um processo de expansão econômica, política e cultural a nível mundial. Este movimento foi liderado pelos países do chamado Primeiro Mundo ou desenvolvidos e foi motivado principalmente pela saturação dos seus mercados e a consequente necessidade de aumentar as exportações. O efeito maior da globalização é o de diminuição de distâncias, abertura de fronteiras, atinge grupos sociais, raças, países, religiões, organizações, empresas e pessoas com o efeito final de aproximá-las de forma única, de uma forma nunca antes vista, tá? Então, gente, a globalização, em umas linhas gerais, é quando você quebra as barreiras, né, as fronteiras, seja físicas ou seja virtuais, onde você começa a ter comercialização das coisas entre os países, independente da região mundial que for. É que vocês, assim, não pegaram muito. Antigamente tinha uma distância muito grande do Brasil com outros países. Não tinha essa visão de, por exemplo, essa facilidade de você encontrar no Brasil um carro importado, por exemplo, como tem hoje. Nós temos aí Honda, Toyota, Sherry, enfim, outras empresas, né? E outros produtos também, como você pegar aí eletrodoméstico, roupa, enfim, todos os ramos. Não era uma coisa que era globalizada, né? As empresas elas eram muito regionalizadas. Então o produto que era fabricado no Brasil ficava aqui no Brasil. Os produtos que eram fabricados, por exemplo, nos Estados Unidos ficavam por lá também e não tinha essa comunicação, né? Mas com a necessidade de você ter que vender de um país para outro, inclusive matéria-prima, você acabou abrindo esse processo, né, essa questão comercial, entre um país e outro. Então você acabou conseguindo gerar uma certa comunicação entre esses países. Isso eu não estou falando somente de comercialização, né? A gente está falando de uma série de coisas, né? Então, grupo social, você começou a ter pessoas mudando de países, trabalhando, treinamentos, cursos, enfim, uma série de coisas, né? Você vê pessoas hoje aqui no Brasil, por exemplo, estudando em universidades fora do país, né? Essa globalização, esses acordos comerciais entre países não existiam antigamente. E foi a globalização proposta pelos países de primeiro mundo, né, que acabou permitindo toda essa situação, tá? Então, quando nós falamos
sobre a globalização, nós temos algumas visões, que é na sociedade, na família, individualmente, tá? Então, na sociedade, quais são os impactos? Primeiro, a decadência da educação de forma geral, né? É uma coisa mais específica, né? Uma coisa que você consegue trabalhar não somente no sentido regional da coisa, você acaba expandindo um pouco isso, né? Desenvolvimentos tecnológicos acelerados, porque você acaba trocando informação, trocando tecnologias, né? A gente está vivendo aí a pandemia, por exemplo, vocês veem que aqui no Brasil, né, as duas vacinas que estão em teste aqui no Brasil, uma vem da China, né, está sendo estudada lá, apesar dos testes estar sendo feitos aqui, e uma outra é de Oxford, né? Então nenhuma foi desenvolvida totalmente no Brasil. Então esse desenvolvimento tecnológico acaba permitindo graças à globalização. Diminuição de recursos naturais, isso acaba sendo um impacto até negativo. Acaba diminuindo também alguns postos de trabalho. Novas formas de associação, então surgiram ONGs, redes sociais, para que as coisas pudessem ser interagidas, interligadas, né? Novas religiões com crescimento importante, abertura de espaço para pequenas empresas, começaram a surgir mais pequenas empresas, não só empresas grandes. Então você tem empresas hoje, não sei se vocês sabem, eu tenho uma empresa que também trabalha com teste genético. Então eu estou aqui, né? E o teste que eu faço, coleta é feito nos Estados Unidos, por exemplo, né? E um outro na Alemanha. Então, assim, é uma coisa que você acaba tendo uma abertura, né? E é uma empresa pequena, mas tem a oportunidade de expandir e comunicar com outros países, né? Acentuação de doenças como estresse, depressão, ansiedade, aumento da expectativa de vida, porque também aumenta a informação, e aí maiores processos migratórios também, tá? Na família, núcleo complexo com atores mudando no tempo, então você acaba tendo uma coisa mais aberta também, menores em número, né? Então menos famílias, geralmente fragmentadas, porque não foi uma coisa regionalizada, você acaba expandindo. Grande liberdade para os filhos, com influência nas decisões de compra. Tá? Individualmente, quer tratamento individual, perda de fidelidade, busca por produtos de série limitada e espera contato pessoal com o fornecedor. Tá? Então é isso, gente. Quer acabar com a dificuldade com a identidade, então busca do autoconhecimento e realização pessoal, preocupa-se com a ética e sustentabilidade, tem ambição desmedida, capitalismo selvagem, quer aumentar a qualidade de vida, então a pessoa quer viajar mais, aumentar a capacidade de gasto com a idade, buscar produtos para a saúde física e mental. A comunicação acaba concedendo poder para quê? Estar conectado o tempo todo, ter capacidade de gerar conteúdo, então você nem sempre tem que assistir o que os outros fazem, né? Você acaba gerando você mesmo conteúdo. Não esperar por produtos e serviços, poder beneficiar e sancionar empresas. Quando nós falamos de inovação, então, concluída aí essa questão da globalização, nós entramos nessa esfera aqui, nessa seara de inovação. Então, o que é inovação? Ela é uma novidade ou melhoria que gera valor para indivíduos e organizações e pode, não estou falando que é, mas pode ser implementado no mercado. Diferente do que muitos pensam, não depende diretamente da tecnologia. Muitas pessoas relacionam inovação com tecnologia e, na verdade, não é bem assim, né? A inovação, ela acaba trabalhando com uma novidade, uma melhoria. Eu estou inovando, por exemplo, posso inovar na minha vida profissional, né, com um curso novo. É o que vocês estão fazendo, por exemplo, vocês estão buscando inovar num curso, né? A vida de vocês profissional, provavelmente, se vocês trabalharem, já está estabelecida, mas você está querendo inovar, você está buscando conhecimento. Isso é uma forma de inovação, tá? Um outro tema muito conhecido e tratado diariamente, com muita frequência, é a questão da sustentabilidade também, tá? Então, a definição mais difundida, contudo, é a própria ONU, né, a Organização das Nações Unidas. Ela define sustentabilidade como o quê? O atendimento das necessidades das gerações atuais, sem comprometer a possibilidade de satisfação das necessidades de gerações futuras. Sobrevivência, tá, gente? Sustentabilidade é você conseguir fazer tudo sem prejudicar o futuro. Muitas pessoas acham que sustentabilidade
está ligado somente ao meio ambiente, na verdade não é. Quando nós falamos de sustentabilidade, nós estamos falando de várias coisas, né? Por exemplo, o lado financeiro. Como que eu vou poder pensar digamos que eu seja um gestor público, eu vou pensar em fazer uma gestão para poder acumular dinheiro, deixar boas condições para minha geração futura, para minha geração presente, né? Aí eu posso tomar algum tipo de ação que no futuro pode ser que a coisa não exista. Eu posso fazer um investimento para hoje e lá na frente eu não conseguir ter sucesso. Então, quando a gente fala em sustentabilidade, é você conseguir equilibrar a coisa de uma maneira que fique bom para quem está vivendo o presente, mas que você não se perca no futuro, né? Tem que ser uma coisa que seja durável, né? Sustentável, que tenha sustentação. É claro que o conceito de meio ambiente ele é muito importante. Vamos usar o exemplo aí do meio ambiente, por exemplo, da produção de papel e celulose. Antigamente, muitas empresas só se preocupavam em produzir, e ao longo do tempo, o que acabou acontecendo? Começaram a não ter mais árvores, né? Ia chegar um determinado momento que não ia ter mais árvore para você produzir, e nem por causa da questão do oxigênio. Então, o que acabou acontecendo? Acabou gerando aí uma legislação específica que começou a exigir que cada empresa que faz extração, não é proibido, mas ela tem que plantar um número respectivo de árvore para poder oferecer isso no futuro. Então não é uma coisa. E aí também um limite de extração, né? Você sempre tem que plantar, mas você tem que colher também um número razoável. Não adianta você querer colher 1.000 árvores, né? Derrubar 1.000 árvores e plantar 200. Você não vai resolver o problema do planeta. Uma hora a conta não fecha, a coisa vai faltar, né? Então, quando nós falamos de sustentabilidade, é você conseguir resolver o problema no presente sem perder no futuro, tá? Então, para um empreendimento humano ser sustentável, ele tem que ter esses 4 requisitos. Primeiro, economicamente viável, tá? Outra coisa, ecologicamente correto, socialmente justo e culturalmente aceito. Se você não tiver esses 4 requisitos, você não tem um empreendimento sustentável. Se você, por exemplo, tiver uma coisa que é totalmente ecologicamente correto, bonito, não vai prejudicar o meio ambiente, mas você não tem dinheiro, por exemplo, para pagar, você vai se endividar, vai deixar uma dívida muito grande para o futuro, você não tem um negócio sustentável. Se você não tem, por exemplo, socialmente justo, de uma maneira que você consiga atingir e favorecer a todas as pessoas, o princípio da equidade, por exemplo, que é diminuir as diferenças sociais, no caso, né? Você também não vai resolver. Culturalmente aceito, você não vai fazer uma coisa que a cultura do país que você tiver, ou da região, não aceite, né? Não adianta, é uma coisa totalmente fora de realidade. Então, para que você consiga ter um empreendimento e fazer com que ele seja sustentável, você tem que ter esses 4 requisitos. Se faltar um, você não tem um negócio sustentável, tá? Aí a gente vai falar um pouco sobre qualidade, produtividade, competitividade e trabalho em equipe. Quando nós falamos sobre controle de qualidade, a gente teve uma evolução até os dias de hoje, né? Eu acho que eu não sei se vocês tiveram aula comigo de qualidade, né? Mas se não tiveram, a gente vai falar um pouquinho aqui também, tá? Antigamente você tinha o controle somente do produto. Então o controle era feito somente na hora que o produto saía acabado. Ninguém estava preocupado com o processo, ninguém estava preocupado com as pessoas, só queria saber, o produto terminou bem feito? Tá aqui, ó, o celular saiu bonitinho, saiu do jeito que era para sair. Ok, eu tinha o controle dele de qualidade, e aí passava no meu controle, tá ótimo, não tinha problema nenhum. Com o passar do tempo, começaram a fazer um controle maior, não somente do produto final, né? Começaram a controlar o processo de fabricação. Então passou a ter um controle maior de como a coisa estava sendo produzida. Será que lá no início a matéria-prima estava sendo feita bem direitinho? Será que no primeiro passo, na primeira máquina, na primeira pessoa, a coisa estava funcionando? Então começaram a controlar todo o processo. Depois, com a evolução, o passar do tempo, começaram a ter o controle da qualidade, né? Aí, quando falou de qualidade, começou a falar um pouco mais, tá? Então,
Basicamente foi isso, gente, tá? Controle da qualidade, e aí por fim nós chegamos nos dias de hoje, que é o controle total, tá? Que é a qualidade total, que seria esse daqui. Então, você vê que existe uma evolução desde o controle do produto lá no início, lá atrás, quando a gente começou a falar em produção, até chegar na qualidade total, que é o que acontece nos dias de hoje. E aí nós temos gestão da qualidade, nós falamos de 5S, de ISO, ONA, OSAS, tem uma série de certificações que acabam trabalhando bastante com essa questão da qualidade total também, tá? Quando nós falamos de qualidade, existem alguns órgãos no Brasil que cuidam dessa parte de qualidade. Nós temos, por exemplo, o Inmetro, que é o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial. Então, o Inmetro, o que ele faz? Ele testa os produtos, né? Ele faz um teste. Eu lembro muito bem que quando começou o Inmetro, eles começaram testando boneca, né? E aí, com medo de crianças acabar engolindo o braço, uma parte daquela boneca, e acontecer algum tipo de acidente, por exemplo, com asfixia. Então o Inmetro ele começou a fazer testes, né? E hoje, se vocês observarem, a maioria dos produtos, eu estou com um copo de plástico aqui, que não é esse, que tem o selo do Inmetro, por exemplo, né? Então quer dizer o quê? Que o Inmetro pegou esse material, é lógico que ele não vai pegar todos, ele pega uma amostra, e ele começou a testar para ver se pode provocar um acidente, para ver se pode provocar algum tipo de morte, por exemplo, né? Se o produto é seguro, entre outras coisas mais. Então, quando nós falamos sobre o Inmetro, gente, eles fazem esse controle, tá? Visando justamente oferecer uma certa qualidade maior, tá? Evitando riscos, né? Trabalhando dentro do padrão que eles estabelecem, para que a empresa possa ser notificada, por exemplo, se em algum momento eles podem recusar, pode mandar fazer algum tipo de alteração, pode mandar, enfim, fazer uma série de coisas, ou eles podem aprovar de primeira e aí pode ir para o mercado. Mas é obrigatório determinado tipo de produto passar pelo Inmetro. Nós temos também, dentre todas essas empresas aqui, nós temos a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas e Técnicas, né? A BNT ela trabalha com normalização. Então, ela cria as normas, né? Se você pegar, por exemplo, a ISO, você aqui no Brasil, quem cuida da ISO é a BNT. Então, eles criam padrões para que sejam seguidos, né? Para que não seja uma coisa totalmente aleatória e jogada no mercado de trabalho. Então, existem padrões que têm que ser tratados dessa maneira. Então, isso daqui é o Sistema de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial. Você tem aí todas essas empresas. Depois, se vocês quiserem pesquisar, aí vocês vão ver que o papel de cada um desses, por exemplo. Você pega aqui a Anvisa, por exemplo, que a gente está sendo muito falado agora nos últimos dias, a Anvisa, né, que depende a vacina, por exemplo, ela está sendo testada, a vacina de Covid, mas ela depende de uma autorização da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Se a Anvisa falar que a vacina não é segura para a população, não vai poder vacinar, mesmo com, por exemplo, o governador tendo anunciado que vai começar a vacinação no estado no dia 25. Então, depende da Anvisa autorizar o controle da qualidade dessa vacina, e eles avaliam uma série de fatores, não é uma coisa só, né? Questão de armazenamento, transporte, qual temperatura ela tem que ficar, se realmente ela é eficaz, entre outras coisas. É uma análise bem técnica, tá? Nós temos aqui a ANP, por exemplo, que também é a Associação Nacional do Petróleo, que cuida de, entre outras coisas, combustíveis, gás de cozinha, entre outras coisas. Tudo tem um padrão, gente, tá? Então, quando nós falamos aqui de qualidade, você vê que aqui, ó, não é somente controle do produto final, você tem um controle de qualidade total. E eles avaliam tudo, eles fiscalizam também, tá? Quando nós falamos sobre qualidade, produtividade, competitividade e trabalho em equipe, nós temos alguns fatores que são essenciais. Em primeiro lugar, posicionamento. O que é o posicionamento? Desempenhar atividades diferentes dos concorrentes ou desempenhar as mesmas atividades de um modo diferente.
você tem que ser diferente. Não adianta você fazer exatamente a mesma coisa. Se o seu José faz um produto ali de pão na padaria, por exemplo, né? E você quer fazer do mesmo jeito, você não vai conseguir. Nós temos um exemplo aí, daí clássico, que é o McDonald's e o BK, por exemplo. Eles oferecem lanches parecidos, mas não é exatamente a mesma coisa. Um oferece sempre o diferencial em relação ao outro, né? Sempre tem alguma coisinha que eles acabam colocando diferente do outro para poder dizer que é diferente do concorrente. Isso é o posicionamento. Uber em 99, enfim, tem uma série de outros exemplos aí, tá? Nós temos também a eficácia operacional, que é o quê? Entregar os produtos dentro das especificações. Lembra que nós falamos aqui atrás sobre as agências, né, sobre o controle das especificações dessas empresas? Então, a eficácia operacional basicamente é isso, gente, é você entregar dentro dessas especificações. Se você entregar, você está sendo eficaz operacionalmente, tá? A eficiência operacional, desempenhar melhor as mesmas atividades que os concorrentes realizam. Qualquer prática que a empresa realiza melhor que os concorrentes significa ter custos menores que os concorrentes para fornecer os mesmos produtos e serviços. Então você vai procurar sempre fazer as mesmas atividades, mesmo que você faça a mesma coisa, mas você fazer diferente. Voltando aí no exemplo do BK, por exemplo, com o McDonald's, a gente tem aí, eles não falam que o BK faz o hambúrguer na hora, que é feito na hora, deixando a entender, por exemplo, que o McDonald's acaba não fazendo na hora. Então isso daí já é uma forma de você se tornar eficiente operacionalmente, né? E automaticamente oferecer algumas outras coisas. O Mac, por exemplo, oferece salada, né? Então, tudo isso é uma forma de você fazer e se tornar diferente. Nós temos também a efetividade, que é comprovar que a entrega realizada realmente ajuda o cliente a alcançar os resultados almejados no negócio. Então, você tem que mostrar que seu produto é útil, não é uma coisa, uma compra inútil, por exemplo, né? Então, isso é efetividade, tá? Quando nós falamos em produtividade, nós sempre estamos nos referindo à eficiência operacional, tá? Então, o mais importante de todos esses itens aqui é esse segundo, que é o terceiro, que é a eficiência operacional. Competitividade, que é você competir com o seu cliente, engloba todos esses assuntos, esses itens, tá? E entregar um produto ou serviço com qualidade, apresentando um diferencial reconhecido. Não adianta você achar que está sendo diferente se o seu cliente não reconhece, tá? Então, basicamente, é isso daí, gente. Trabalho em grupo, o que é? Conjunto de pessoas com objetivos comuns que se reúnem por afinidades. O respeito e os benefícios psicológicos que os membros encontram em geral produzem resultados aceitáveis ou bom para cada um deles. O trabalho em grupo ele pressupõe decisões em consenso e o atingimento de um ponto em que todos, ou pelo menos a maioria, concordam. Então, se faz um trabalho em grupo, a grande maioria, pelo menos no mínimo, tem que concordar. Agora, olha aqui a diferença para o trabalho em equipe. Aqui é uma comparação, tá? O que é o trabalho em equipe? O trabalho em equipe ele funciona na base de um por todos e todos por um, né? A equipe é um conjunto de pessoas com objetivos comuns atuando no cumprimento de metas comuns. Aqui são aceitáveis, aqui já é tudo comum, tá? E a formação da equipe deve considerar as competências individuais necessárias para o desenvolvimento das atividades e alcance de metas. Não é um grupo simplesmente catado, né? É uma coisa que você tem que buscar cada um a competência individual para que você consiga atingir ali o objetivo, tá bom? Estratégia, objetivos e metas da organização. Então, uma organização ela sempre trabalha com 3 itens principalmente, tá? Missão, visão e valores. Então, missão, uma organização sempre tem uma missão a cumprir. Para identificá-la, você tem que perguntar qual é a razão de existir da empresa, tá? Qual é a razão dessa empresa existir? A visão, com referência ao seu futuro, a organização define aonde um dia, no meio para longo prazo, gostaria de se posicionar frente à sociedade, ao mercado, aos seus clientes. Então, qual é a nossa visão? Onde eu quero chegar, né? E aí os valores, muitas vezes, as organizações querem atingir essas posições seguindo determinados comportamentos. Então, são os valores que a empresa tem, né? E aí você, para chegar a elaborar isso daqui tudo, você tem as estratégias, né? E a estratégia é o quê? É um conjunto de definições
que se adotam para tratar de evoluir da posição competitiva atual para outra posição melhor, num determinado período de tempo, né? Então, onde nós queremos chegar? Aqui eu trouxe um exemplo de missão, visão e valores de uma empresa. É uma empresa de sorvete, tá? Então, qual é a missão dessa empresa? Ser conhecido como especialista em sorvete através de uma operação que proporcione momentos de prazer e experiências agradáveis de consumo. A visão, tornar-se a maior e melhor rede, olha só, aí já está falando de futuro, hein? Maior e melhor rede de sorveterias do Brasil, comprometidos com os valores e princípios éticos, lucratividade, responsabilidade social e geração de riquezas ao país. E quais são os valores dessa empresa? A contribuição positiva com a comunidade e o meio ambiente, respeito com os franqueados, que aí é uma franquia, né? Fornecedores e concorrentes, reconhecimento que a rentabilidade é essencial para os negócios e paixão pelo que fazemos. Então, aqui nós temos um exemplo prático de missão, visão e valores de uma empresa. Aqui, pelo que eu entendi, é uma fábrica de sorvetes, tá? Então, essa empresa, ela faz... essas daqui são missão, visão e valores dessa empresa, tá? Agora, aqui quando você fala de uma estratégia, né? Para você ter aqui a visão. Essa região que a nossa visão define. Então eu estou aqui com a minha empresa. Num determinado tempo nós queremos chegar aqui. Isso daqui é um exemplo de quando você coloca em prática todos esses conhecimentos aqui. Tá? Aquilo que pretendemos fazer para conseguir alcançar a nova posição, ele é chamado de objetivo estratégico. Aí o exemplo está aí acima. Então, não sabemos se iremos conseguir, tá? A gente nunca sabe. Porém, nós sabemos que é possível alcançar. Então, a gente tem que quantificar. Então, aqui nós temos um exemplo. Aumentaremos o faturamento em 20%. Reduziremos os prazos de entrega em 30%. Iremos gastar 10 a menos em determinadas compras. Então, aqui eu quero aumentar o faturamento em 20%. Então, aumentar o faturamento é o meu objetivo estratégico. E 20% é a meta, tá? Então, só para vocês identificarem como funciona. Aqui é o objetivo estratégico, tá? Estratégia vem do termo grego, strategos, tá? E significava uma função militar. Então aqui a gente tem aqui um exemplo, tá? Hoje à noite nós vamos tomar essa colina. A gente está falando de um exército aqui. Então, o exemplo de identificação de um objeto estratégico é tomar essa colina. Isso daqui é um objetivo estratégico que eu tenho, né? Tomar a colina. Seguida de meta, hoje à noite. Então, a minha meta é hoje à noite. O objetivo principal é tomar a colina, mas eu quero fazer isso hoje à noite. E isso daí é a minha meta, tá? Na sequência, você tem que especificar que é a tática. Então, precisamos de apoio aéreo, cavalaria, infantaria, e entre outras coisas. Então, isso daí, como você vai fazer, aí já é a tática, tá? Então, o objetivo estratégico é o que eu quero. A meta é quando, né? Eu tenho que determinar uma meta. E a tática é como eu vou fazer. Vocês podem ver que tem uma pergunta por trás. E aí você tem que ter um plano de ação. Então, o plano de ação já é você detalhar a tática com mais riqueza de detalhes. Então, aqui, ó. À 1h nós vamos iniciar o bombardeio, às 2 iniciará avance a cavalaria e logo depois, e aí você começa a detalhar, tá? Então vamos montar aí um objetivo estratégico de uma ação, por exemplo. Então digamos que eu tenho aqui uma ação anti-sequestro, né? E aí eu quero libertar um refém que está dentro de uma casa. O meu objetivo estratégico é libertar o refém, né? Como se trata de uma vida, eu quero libertar o mais rápido possível. Então eu quero fazer ainda esta madrugada. Isso daqui é a minha meta. O objetivo é libertar o refém. Libertar nessa madrugada é a minha meta. Como tática, eu vou falar, olha, eu preciso de 20 policiais, eu preciso de um helicóptero, eu preciso de cão farejador, e eu preciso de armamento pesado, entende? Essa é a minha tática. E aí eu monto um plano de ação. Então eu vou falar, o helicóptero vai chegar a tal hora,
A gente vai arrombar o portão às 1h50 da manhã, a gente vai entrar com policiais pelo fundo da casa e assim vai. Isso daí funciona também nas instituições. Então eu quero fazer, por exemplo, uma ação de Black Friday, por exemplo, né? Meu objetivo de estratégico é a ação do Black Friday. Qual vai ser a minha tática? Eu vou fazer no final de semana inteiro, eu vou colocar, né, só na sexta-feira. Essa é a minha tática, né? Desculpa, minha meta. Qual é a minha tática, né? Minha tática é o quê? É o comercial em rádio e TV, é comercial na internet, como que eu vou fazer a propaganda? E aí o plano de ação, aí eu vou falar de tudo. Quais são as promoções que eu vou colocar, né? Dentro das promoções eu vou colocar todos os produtos na minha propaganda, não vou, qual é o produto que vai chamar a atenção mais? Isso tudo entra no plano de ação, tá? Eu acho que ficou mais claro dessa maneira, tá? Aqui, gente, nós vamos falar sobre o planejamento estratégico. Nós temos planejamento estratégico, tático e operacional. Planejamento estratégico vê mais a longo prazo, tá? Então a gente tem as etapas aqui. Então, primeira estratégia, construir uma casa própria no máximo em 5 anos. Daqui é um exemplo, tá? Tática, utilizar projeto padrão sem custos, contratar o empreiteiro e participar diretamente do gerenciamento da obra, comprando pessoalmente material. Então, o material não vai ser comprado pela empreiteira. Então, isso daí já é uma tática. Você pode ver que a estratégica é uma coisa mais geralzona. A tática já trabalha com uma coisa mais... começa a especificar mais, né? E a operacional, você já vê que você entra em detalhes. Então, integralizar em 5 anos, R$ 40.000, casa de 80 metros quadrados a R$ 500 por metro, economizar R$ 1.000 em cada 13º salário, total de R$ 5.000, mais 5.000 do FGTS e mais 500 por mês durante 6 meses. Então aqui ele já está começando a destrinchar, né? Ele já destrinchou. Vocês percebem que quando a gente fala do planejamento, ele trabalha com detalhes, né? O estratégico já é uma riqueza menor, tático já começa a abrir um pouco mais e o operacional dá uma riqueza de detalhes. Objetivos e metas operacionais. Depois de determinada toda a elaboração da estratégia da organização, é necessário continuar a definir como cada setor irá fazer para alcançar os objetivos. Isso significa que cada um terá de definir seus próprios objetivos. No caso das operações da organização, os 5 principais objetivos são esses que estão aqui abaixo, tá? E o último eu vou deixar separado, que é a estratégia geral, estratégia financeira, estratégia de operações, de marketing e de RH, tá? Então, basicamente seria isso daqui, que são as 5 estratégias. Então, quando nós falamos aqui de qualidade, a gente vai pensar agora e trabalhar um pouco sobre as estratégias e as metas operacionais dentro de um hospital, que foi o que eu achei mais tranquilo, e tem até na apostila de vocês, está muito bem feito. Então, quando nós falamos de qualidade dentro de um hospital, o que pode significar? Todos esses itens aqui. Os pacientes eles recebem o tratamento mais adequado, o tratamento é conduzido de modo mais correto, os pacientes são consultados e mantidos informados, os pacientes são tratados por profissionais competentes, os funcionários são corteses, amigáveis e solícitos, os materiais utilizados são adequados e atendem às especificações, lembra da especificação lá atrás? Os equipamentos utilizados são adequados e funcionam corretamente, as instalações são adequadas, asseadas e transmitem sensação de bem-estar. Então, quando nós falamos de qualidade dentro de um hospital, uma meta estratégica operacional para um hospital voltado para a qualidade, a gente está falando, dentre outras coisas, desses itens aqui. Quando nós vamos falar sobre velocidade, o que pode ser velocidade dentro de um hospital? Primeira coisa é o tempo entre a solicitação de tratamento e a sua realização. Isso é velocidade, né? O tempo para realizar os exames solicitados e obter o resultado. O tempo entre a chamada e a chegada de enfermeiras nos quartos de paciente, né? O tempo para enviar uma equipe de socorro no local de acidente. O tempo entre a alta e a prestação de contas. Isso daqui é velocidade, então, quando a gente está falando de objetivo estratégico. Confiabilidade para um hospital, o que é? Os procedimentos são realizados conforme a programação. Os resultados de exames são entregues em datas prometidas. Os medicamentos são administrados nos períodos especificados. Os materiais solicitados chegam ao local na hora certa.
que é flexibilidade para um hospital? Introdução de novos tratamentos, habilidade para lidar com atrasos de fornecedores, reprogramar consultas e tratamentos e habilidades para atender variações no número de pacientes. Ou seja, agora a gente está vivendo a pandemia, tem que controlar o número de leitos, por exemplo. Custos, o que pode significar? Custo de tecnologia, instalações, equipamentos e outros ativos permanentes. Custos de materiais e serviços de terceiros, custo pessoal, indenizações e multas. Então, todos eles, gente, quando nós falamos desses itens, eles estão interligados. Vocês podem ver que o custo está ligado à confiabilidade, à flexibilidade, qualidade, velocidade, porque um acaba impulsionando o outro. Se eu tenho, por exemplo, um problema de custo gerado por causa da velocidade no processo de indenização, porque a velocidade não foi suficiente, o paciente morreu. Tá ligado? Você perde por causa da velocidade, você gera o custo, você perde confiabilidade, a qualidade é afetada, entre outras coisas, né? Então aqui, objetivos de empenho e alguns exemplos, tá? Isso daqui eu não vou destrinchar muito, mas aqui você tem custo e preço, velocidade, confiabilidade, qualidade e flexibilidade. São esses, então, os 5 itens que nós trabalhamos aqui dentro da estratégia global, tá? Então aqui a gente tem, dentro da estratégia global, a estratégia de operações, tá? E aí dentro das decisões você tem os objetivos de desempenho, que é voltado para a estratégia de operações, que é um braço da estratégia global. Então, são esses 5 itens aqui: qualidade, velocidade, confiabilidade, flexibilidade e custos, tá? Então, você pode ver que dentro tá aqui. São esses aqui. Gente, falando um pouco sobre indicadores de desempenho. O que são indicadores? São metas, basicamente, que você cria, que você quer atingir para você medir determinada coisa, né? Então, é impossível você melhorar aquilo que você não mede. Quando você tem uma determinada situação, você tem que ter alguma coisa. Por exemplo, eu quero medir o tempo de atendimento médico, por exemplo, de um hospital. Então, quanto tempo o paciente leva entre a abertura da ficha e a hora que ele vai embora? E aí eu vou criar isso como indicador e tenho que criar um cenário ideal para mim, né? Ele tem que levar 1 hora no máximo entre abrir ficha, fazer exame, passar pelo médico, ser medicado e ir embora. E aí é o tempo ideal, tá? Você acaba criando e aí, com base no indicador, que é aquilo que vai indicar o cenário ideal para você, você vai conseguir melhorar ou piorar, você vai saber se você está bem ou se está mal. Vamos criar um outro, isso daí é um indicador de qualidade, por exemplo. Criar um outro indicador. Você tem uma empresa de salgados e você vende o centro de salgado. Quantos centos eu tenho que vender no mês que é o ideal para mim? 50 centos. Ok, se eu vendi 48, tem um indicador que é 50, eu sei que eu estou abaixo daquela minha meta ali. Mas se eu vender 100 também, eu sei que eu dobrei a minha meta. Então, indicador basicamente é o desempenho quantitativo que mede o comportamento atual de uma variável. Tá? Aqui nós temos alguns indicadores de desempenho. Então você tem a meta, você tem uma tolerância, né? E aí, se você estiver no vermelho, você já não está atingindo, você já está mal. O que são os índices de indicador de desempenho? São os resultados numéricos atuais mostrados pelos indicadores. Quais são as metas? São os valores planejados para os indicadores. Então é o número que você quer chegar, que está alcançando. E a tolerância é um desviozinho abaixo. Eu, por exemplo, eu administro, como eu falei, hospitais, né? E nós temos alguns números de indicadores. Então, por exemplo, número de cirurgia do hospital A. Eu tenho que fazer 1000 cirurgias no mês. Essa é a minha meta, tá? Esse é o meu indicador. Se eu não cumprir, eu tenho um desvio de 15%. Então, se eu não fizer 1000, eu fizer até 850, eu não tenho desconto na minha fatura. Então, eu tenho a tolerância é esse desvio, é esse percentual que eu tenho, tá? Eu crio aí um desvio, usando o exemplo do salgado lá, eu quero vender 50 centos. Se eu quiser, por exemplo, deixar um desvio de 10%, então eu posso vender até 45, que está dentro do que eu quero. Então, como você define um indicador? Primeiro, você tem que colocar no papel do cliente, né? E dizer o que ele quer receber. Então,
É uma coisa que quando você trabalha com indicadores, você vai medir mais a questão da qualidade. Eu estou atingindo os objetivos? Eu estou conseguindo fazer tudo corretamente? Né? Então você tem que colocar no lugar da pessoa que você está atendendo. Né? Qual é o cenário ideal? Estou criando um indicador para um hospital. Em quanto tempo eu acho que é o ideal para poder abrir ficha, passar no médico, tomar medicação e ir embora para minha casa? É isso que eu tenho que criar de indicador. Atrasos em companhia aérea. Qual é o meu indicador? Eu posso atrasar até quanto tempo na minha viagem? 0, 5, 15 minutos? Aí eu tenho que criar um indicador. Por exemplo, se eu tenho um número de reclamações, qual é o número ideal? O número ideal é 0, então eu tenho que fugir daquilo ali, né? Satisfação do cliente, qual é o grau de satisfação? Tudo isso. Então, a primeira coisa é você se colocar no lugar do cliente. Depois disso, você coloca no papel do dono do processo. Então, você olhou do lado de lá, você vai olhar para o lado de cá. E você tem que sempre pensar na questão o que é possível. Você não vai criar um indicador que não seja possível você atingir. Você tem que pensar no cliente, mas você também tem que ver o que a empresa pode fazer, né? Tem fatores externos, não tem? A gente pensando na aviação, por exemplo, será que se uma outra aeronave me atrasar, isso não vai impactar? O tempo de embarque, às vezes o aeroporto não tem estrutura, tudo isso tem que ser pensado, né? Então aí eu vou fazer um balanço dos dois. E caso nesse processo tenha que respeitar alguma lei, você também tem que levar em consideração. Por exemplo, a gente tem aqui em São Paulo a lei de atendimento bancário não pode passar de 15 minutos, né? Você para ser atendido. Então você tem que respeitar. Eu não vou criar um indicador falando que vou atender em 40 minutos, tá? Então eu vou ter que trabalhar com o indicador dentro do que a lei diz. Então, quando eu vou criar um indicador, eu tenho que pensar dessa maneira. Então, primeira coisa aqui, ó, definindo o indicador, identificar o que deve ser medido, os pontos críticos, a fórmula de cálculo, determinar o objetivo, o processo de coleta de dados, como vai ser coletado, determinar a periodicidade da medição, porque você precisa saber se vai fazer todo dia, se vai fazer uma vez por mês, uma vez por ano, e definir quem são os responsáveis. Aí você tem o indicador definido, tá? E aí, por fim, a gente vai falar sobre metas, tá? O que são as metas, né? Então, primeira coisa, você vai estabelecer, comunicar o nível esperado de desempenho da organização, tá? Possibilitar que os indivíduos compreendam qual é a sua contribuição à estratégia geral da organização. Concentrar as atenções da organização nas melhorias. Para ela ser efetiva, a meta ser efetiva, gente, é necessário que exista apenas uma meta por indicador. Não adianta você falar, pode ser atrasar 15 minutos, mas pode ser 50 também. Não, tem que ser uma meta, que elas sejam quantificáveis, então dá para você contar, que comuniquem claramente o desempenho esperado. Então não adianta você fazer uma coisa para só salvar a empresa, você tem que ser uma coisa que vai dar para você medir a qualidade daquilo. O exemplo que eu dei, por exemplo, de atrasos na aviação é um grande exemplo, e que tem um relacionamento com os objetivos estratégicos da empresa, porque também não adianta ser uma coisa aleatória. Alguns cuidados que tem que tomar. Sempre estabelecer meta primeiro para os indicadores relacionados com os clientes externos, sempre. Não pensar somente no cliente interno. Primeira prioridade é o cliente externo, né? E, se não houver referência ao histórico, não colocar meta. Esperar primeiro período de medição para decidir que meta colocar. Não adianta, se você nunca teve uma meta, você simplesmente, eu quero isso. Não, primeiro você tem que sentir o mercado, ver, e aí aos poucos você vai mudando suas metas. Não é porque você definiu uma meta, um indicador, que significa que você não vai poder mudar posteriormente, tá? Então, basicamente seria isso. Você tem que trabalhar com a meta conforme a sua realidade também. Eu não vou projetar que eu vou vender aí 50 centos se a minha capacidade de produção, por exemplo, é de 15. Não dá, né? Então tem que ser uma meta que eu consiga atingir, tá? Pessoal, por hoje, então, meu vídeo é só. A gente vai fazer agora uma atividade. Qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição, tá bom? Muito obrigado.